antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje a gente vai aprender como utilizar os multiplexadores para resolver circuitos combinacionais. O que acontece? Quando eu tinha explicado essa matéria para vocês, vocês perceberam que é feito isso tudo à base de produtos canônicos, que nada mais são do que decodificadores. E decodificadores nada mais são do que circuitos combinacionais. Aí a galera que estava estudando isso pensou, poxa cara, não tem como eu aproveitar isso daí para algo mais, além de só fazer chaveamento? Será que eu não posso já aproveitar esses produtos canônicos? São portas lógicas já prontas ali dentro para eu resolver alguma coisa? Porque senão eu vou ter que montar tudo na mão, eu vou ter que pegar vários chips, cada um deles com uma porta lógica diferente para montar meu circuito. Mas tipo, esse daí ele já tem tudo isso embutido dentro dele. E melhor, ele ainda tem vários tipos de possibilidade embutidos dentro dele. Será que eu não consigo automatizar o meu processo de confecção de portas lógicas e solução de problemas? A resposta é sim, tem como. E aí a gente vai partir disso, a gente aproveitar esse decodificador que são os produtos canônicos. Perceba, uma vez que eu tenho as minhas entradas aqui, ela vai repercutir isso na minha saída. Então eu teria o quê? Eu teria um conjunto de entradas, certo? E uma única saída. Isso me reflete o quê? Uma tabela verdade em que eu tenho entradas e eu tenho saídas. Só que essas entradas do multiplexador, elas não necessariamente estão atreladas com as entradas da minha tabela verdade. Porque essas entradas aqui são os sinais que eu quero que saiam na saída. Já essa tabela verdade aqui é da minha situação problema. E o que a minha situação problema fala? Ela fala que quando eu tiver o bit A, B e C, sendo A, B e C os bits mais significativos, tá? O A o mais significativo até o C que é o menos significativo. Quando eu tiver 0, 0, 1, eu quero que minha saída seja 1. Quando eu tiver 0, 1, 0, minha saída também tem que ser 1. E quando eu tiver 1, 1, 1, minha saída também vai ser 1. Nos outros casos vai ser tudo 0. A questão que fica aí é como é que eu faço essa seleção da minha tabela verdade para o meu multiplexador? Opa, tá aqui, ó, os meus bits de seleção. São eles que uma vez eu seleciono, eu indico quem da minha entrada vai para minha saída. E uma vez que eu indiquei quem da minha entrada vai para minha saída, basta eu só dar o sinal que eu quero aqui na minha entrada, pode ser 1 ou pode ser 0, ou pode ser um PWM, qualquer sinal que for, tá? Para bater de acordo com o que eu quero na saída aqui da minha tabela verdade. Então perceba que o meu sinal de saída da minha tabela verdade, ele vai ter que ser o mesmo sinal na entrada do meu multiplexador, tá? Perceba muito bem isso. Então a gente teria, de acordo com a tabela verdade, sendo, se a gente colocasse na sequência aqui, tá? Considerando que fosse 0, 0, 0, acionasse o S0, que seria o E0 aqui, entendeu? Então seria 0, aí olhando na tabela verdade 1, 1, então ficaria 1, 1, depois 0, 0, 0, 0, 1. Entendeu? Então, é como se fosse essa analogia que você faz. Então, você vai pegar a sua saída e vai na sequência das entradas do multiplexador ligar. E aí isso quer dizer o quê? Se eu fosse trocar esses números aqui, o 1 é como se eu ligasse todos esses pinos, vou mudar de cor, tá? É como se eu ligasse todos eles, curto-circuitasse, a uma fonte de energia que vai me dar um nível lógico alto. Por sua vez, eu vou colocar em azul. Os que são nível lógico baixo, é como se eu curto-circuitasse todos esses fios aqui, na prática, e aí eu ligasse eles aonde? No terra, tá bom? E aí, como é que ficaria a minha chave de seleção? A minha chave de seleção é ela que eu vou dar as entradas, realmente, da minha tabela verdade. Então, as entradas da minha tabela verdade, elas vêm na minha chave de seleção. Porque uma vez que elas selecionaram o que eu quero, eu vou estar coincidindo, devido a que eu acabei de explicar para vocês, a minha saída da tabela verdade com as entradas do multiplex, ele vai chavear e vai me dar o resultado na saída que eu quero, entende? Então perceba, quando eu tiver 0, 0, 0, eu quero que minha saída seja 0. Só que aqui, jogando a entrada 0, 0, 0, quem que eu vou estar chaveando? E0. Uma vez que eu chaveei E0, qual que é o pino, qual que é o sinal que está vindo nele? Está vindo 0, que é o que eu quero minha saída. Depois, trocar aqui. Se eu quiser, por exemplo, 0, 1, 0. 0, 1, 0, ele vai me acionar quem aqui? Ele vai me acionar o E2. E o E2, como na tabela verdade eu queria que ele fosse nível lógico alto na saída, o que é que eu fiz? Eu aterrei ele ao pino positivo, de tensão positiva, né? E aí eu aterrei o pino dele de VCC, que vai me dar um nível lógico alto. E aí o que eu vou fazer? Na hora que eu chavear ele vai jogar essa entrada em nível lógico alto na minha saída. Então você pode utilizar os produtos canônicos, que é o decodificador aqui interno, para você fazer uma matriz de portas lógicas e resolver circuitos combinacionais. E aí como é que ficaria a sua saída? Sua saída ela ficaria com a mesma análise dos produtos canônicos, que eles são nada mais do que aplicação direta
de soma de produtos. Então, nesse caso, eu teria o quê? Eu teria, partindo aqui da tabela verdade, para esse caso, seria A barrado, B barrado e C. Ou essa outra aqui, A barrado, B, C barrado. Ou essa última aqui, que vai ser A, B e C. Então, a partir de um único multiplexador, eu consegui gerar um problema de tabela verdade que eu tenho 3 entradas e uma única saída. Se eu tivesse outra saída aqui, aí eu teria que utilizar outro multiplexador. Por quê? Multiplexador só vai ter uma única saída. Porém, perceba que, dependendo da quantidade de entradas que eu tiver aqui, vai aumentar a quantidade de bits de controle que eu vou ter aqui, e aí eu consigo montar circuitos combinacionais com entradas muito grandes. E aí olha que interessante, eu posso ter aqui, sei lá, 10 entradas, por exemplo. Perceba que a única dificuldade que eu vou ter é no controle disso daqui para selecionar a entrada que eu quero. Porém, os outros pinos de entrada aqui do multiplexador, que são os canais, eu só vou ter que ligar ou no 1, no VCC, ou no 0, que é o GND. E aí, a minha saída, ela nada mais vai ser do que? Do que a soma de produtos das combinações possíveis na minha saída que o nível lógico seja alto. E aí, olha que interessante, eu não vou precisar simplificar o circuito, porque nesse caso, como eu estou utilizando apenas um chip, fica bem claro isso daqui para vocês, um único CI, eu vou ter tudo já internamente aqui ligado, então não tem como eu fazer simplificação e nem é necessário, porque eu não vou ter vários chips e aí eu tenho que diminuir a quantidade de portas lógicas. Então isso foi o começo, foi assim que iniciou o conceito de FPGA, que a gente vai ver em outros módulos. O FPGA, ele nada mais é do que uma matriz de portas lógicas programável. Então você tem vários circuitos ali dentro, várias portas lógicas prontas, em que você, por meio de programação, vai definindo como elas vão sendo ligadas. E aí, como é muito, mas assim, é coisa assim, exorbitante, é de coisa de milhões, bilhões assim, de transistores e portas lógicas lá dentro, dependendo do seu FPGA. Você não tem necessidade de simplificar, ainda mais porque circuitos muito grandes, vocês viram a dificuldade que era simplificar isso. Entendeu? Então, esse daqui é o princípio da nossa automação a partir de multiplexador em sistemas digitais, tá bom? Vamos fazer um outro exercício para pegar bem esse conceito. A few moments later. Esse exercício aqui agora, a gente vai resumir um pouquinho do que a gente viu na aula de multiplex, né, em relação à associação, e também fixar o conteúdo dessa aula. Vamos supor que eu tenho essa tabela verdade aqui com as entradas A, B e C, sempre lembrando, A é o mais significativo e C é o bit menos significativo. E a minha saída é essa. De onde eu tirei essa tabela verdade? Sei lá, não sei, foi da minha mente. É uma situação problema, você analisou e jurou essa tabela verdade. Beleza. Aí eu quero fazer o seguinte, eu tenho que resolver, então, montar o circuito lógico, só que eu não tenho portas lógicas suficientes, eu não tenho chips aqui suficiente no meu armário, no meu estoque. Eu tenho 2 multiplexadores de 4 entradas. E aí eu tenho uma tabela verdade com 8 saídas. Então como é que eu faria para exercer, né, fazer um multiplexador grande, né, de 8 entradas, e aí eu conseguir também fazer esse circuito lógico combinacional que eu quero? Muito simples. O primeiro passo para você resolver isso é o quê? Você tem que saber como é que você vai utilizar esses 2 multiplexadores para gerar o seu circuito combinacional a partir de um multiplexador de 8. Só que para gerar um multiplexador de 8, você vai ter que ter obrigatoriamente ter o quê? Um pino de enable aqui, nesse caso, em que eu estou utilizando 2 multiplexadores. Se eu tivesse um terceiro multiplex, então eu colocava aqui na frente dele, ia ser o meu mestre, e aí eu não precisaria do pino de enable. Nesse caso, eu vou precisar do pino de enable. Lembrando que quando eu colocar o pino de enable com um tracinho, quer dizer que ele é o negado, ou seja, a ativação dele é em 0. E o outro enable, que é normal aqui, o pino, ele é ativação em nível lógico alto. Por quê? Aquela coisa que eu expliquei já. Você vai ter aqui 0, e aí você vai a combinação de 0, 0, até a combinação de 1, 1 aqui. Já no outro, você vai ter 1 aqui, aí você vai fazer a combinação de 0, 0, até a combinação de 1, 1, para que você chaveie todas as entradas, tá bom? Primeiro desse chip, depois desse outro chip, tá? E aí o que ocorre? Você fez essa ligação aqui do enable? Fez. Aí o que você vai fazer? Você vai vir e vai pegar o seu A, curto-circuitar com o seu pino A. Você vai pegar o seu B, curto-circuitar com o seu pino B. Por quê? Esses são os bits de seleção. Então eu vou chamar de S1 o A e S0 o B. E aí o que eu faço? O enable aqui, só para ele não ficar jogado dessa forma, você vai pegar, vai curto-circuitar esses pinos, certo? E aí você vai chamar ele de S2. Quando você enviar 0, você vai estar setando esse chip para funcionar e esse daqui não. E aí quando você enviar 1, esse daqui vai funcionar e o outro não, tá bom? Então você já tem os seus bits de seleção. Depois das suas entradas, você vai nomear elas de I0 até I7, certo? Porque você vai ter 8 entradas. Porque a sua tabela, verdade, ela tem quantas saídas? Tem 8. E aí o que a gente acabou de fazer no exercício anterior? A gente viu que as saídas da minha tabela verdade correspondem às entradas do meu multiplexador. E aí quem quer em nível lógico alto, eu vou ligar no VCC. Então nesse caso,
minha entrada I0, ela é 0. Da I1, I2 e 3 até I4, eu vou ter em nível lógico alto. A I5 e a I6, elas vão ser em 0. E a I7, ela vai ser em nível lógico alto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar isso. Vamos lá. I1, I2, I3 e 4. Então, I1 liga com I2, que liga com I3, que liga com I4 e vai ligar com I7, que é esse último aqui. E todos eles estão ligados aonde? Estão ligados na fonte de energia VCC para te dar nível lógico alto, tá bom? Depois, quem que a gente vai ter? A gente vai ter o I0, I5 e I6 ligados aonde? No nível lógico baixo, para que eu consiga os 0 volts. Então esses daqui vão estar ligados ao terra, entendeu? Então essa é a ligação física que você vai fazer. Depois, as suas saídas, o que você vai ter que fazer? Poxa, vai ter hora que eu vou selecionar aqui pelos bits de seleção S2, S1, S0. Lembrando que S2 é o Enable, S1 é o A e S0 é o B, tá? Como é que eu faria para selecionar qual multiplexador eu estou pegando saída e qual multiplexador eu estou pegando outra saída? Você vai ter que colocar uma OU aqui. Então, nesse caso de ligação, como você não tem um multiplexador a mais, você vai ter que utilizar uma porta lógica OU. Essa vai ser a única porta lógica a mais que você vai ter que colocar no seu circuito, tá? Se houvesse um outro multiplexador, então o que você teria aqui? Você teria mais um multiplexador aqui, você ia ligar aqui, se fosse um de 2 canais, você ia ligar, né, os pinos dele aqui na entrada. Nesse caso, ele ia ter um bit de seleção aqui, que seria o seu S2, então você não ia precisar do Enable, fique bem claro isso, tá? Ou, se fosse um de 4, nesse caso, você ia ignorar os que estivessem no meio, você só ia ligar o primeiro mux escravo na entrada do primeiro mestre, e o segundo pino de saída do segundo mux, você ia ligar no último pino de entrada do seu mux mestre, de 4 entradas. E a mesma coisa, o bit de seleção aqui, você ia ter que curto-circuitar, porque é um C2 nesse caso, e aí você ia ser o seu S2. E esse S2 aqui gerado pelo Enable você não vai utilizar. Então você só usa o Enable quando você não tiver um multiplexador a mais para ser um mestre, tá bom? Lembrando isso daí das outras aulas. Então nesse caso aqui você teria a sua porta ou aqui ligando e a sua saída que você quer. Então é assim que você vai utilizar os multiplexadores para você resolver tabelas verdades. Você vai ter que ver as possibilidades em que minha saída está em nível lógico alto, pega os pinos de entrada e liga esses pinos respectivos, né, ao multiplexador e a minha tabela de saída, né, da tabela verdade, em nível lógico alto, quando você quiser um, e quando estiver em nível lógico baixo, você liga no GND. E aí você vai pegar e vai utilizar algum método daquele que a gente viu para que você consiga juntar as saídas, caso eu tenha um multiplexador menor do que o necessário para a minha tabela verdade. No outro caso que a gente viu nessa aula, eu tinha um multiplexador a mesma quantidade de entradas, igual ao número de saídas, então eu já tinha a minha saída direta, tá bom? Lembrando sempre que o controle, ou seja, as entradas da sua tabela verdade, vão ser dados por quem? Pelos bits de seleção, tá bom? Bem, então essa é a parte hoje de terminando, né, o conteúdo de multiplexagem. Aí a próxima aula vai ser circuitos aritméticos. Muito obrigado, até mais. Now the world don't